Você sabe que o islamismo pode se tornar a maior religião do mundo? Fala galera, vamos falar hoje um pouco do islamismo. Mas afinal, qual é a diferença entre árabe, muçulmano e islâmico? Árabe é um idioma. Também quem vive na África Setentrional ou Oriente Médio são árabes. Muçulmano, quem segue o islamismo, ou islâmicos. Mas de fato, o que é o islamismo? O islamismo é uma religião monoteísta, assim como o judaísmo, o cristianismo. No caso deles, acreditam em Alá, revelado por Muhammad, ou mais conhecido Maomé. Maomé era um... Quem era Maomé? Era um líder político e religioso, no qual, em suas orações, apareceu o anjo Gabriel, nas suas histórias, que lhe disse todas as suas informações e preceitos que deveriam conter em um livro que ele deveria escrever, que era o Alcorão. Ele escreveu esse livro com todo o conhecimento repassado por esse anjo Gabriel, divulgou todos os preceitos e conhecimentos que tinham ali para a sua família, mulher. Foi para a cidade de Meca, só que não foi bem aceito, porque lá já permanecia uma religião politeísta, no qual ele depois aí foi para Medina, a famosa Hégira, em 622, saída de Meca para Medina, em que foi divulgar lá sua religião. Espalhar, o objetivo era esse. Conseguiu, até que nesse ano foi criado até o calendário islâmico. Agora vamos ver um pouco dos preceitos que contém na religião islâmica. Boa tarde, professor José, sou o Gustavo aqui, faço parte do grupo de islamismo, né? Tentei arrumar esse investimento aqui, faz junto, né? O vestimento cultural do islamismo, mas acho que não está tão bom. E também quero deixar claro que não quero fazer nenhuma relação discriminatória, de ato terrorismo, enfim. Vamos ser mais direto ao ponto. Eu vou falar agora sobre a respeito dos 5 princípios que sustentam a configuração, né, da religião islâmica. O primeiro princípio consiste em você sempre reafirmar de que existe apenas um único Deus, que é Alá, e de que existe apenas um único profeta, que é Maomé. O segundo princípio consiste em você realizar 5 orações, né, em direção a Meca durante o mês de Ramadã. O terceiro princípio consiste em você realizar ainda durante o mês de Ramadã, né, o jejum. Né? O quarto princípio consiste em você realizar o zakat, que é uma espécie de esmola, doação, em que as pessoas que têm mais, digamos assim, lucro, né, maior poder aquisitivo, doa cerca de 2,5% da sua renda aos mais necessitados, aos mais pobres. E o quinto e último princípio consiste em visitar a Meca uma vez na vida, né, quando você realmente tiver condições. Né? Então é isso. Olá, meu nome é Tauanã e hoje falarei sobre islamismo no Brasil. O islamismo foi trazido ao Brasil ainda na época do descobrimento pelos árabes islâmicos, que formavam o grupo de navegadores de Pedro Álvares Cabral, e foi ampliado com a chegada dos escravos que seguiam o Islã. Um outro fator importante para o crescimento do islamismo no Brasil foi a migração de libaneses e sírios durante o período da Primeira Guerra Mundial. Com isso, no ano de 1927, foi criada a Sociedade de Bem-Estar Palestina Muçulmana, na cidade de São Paulo. A partir de 1929, com novos adeptos do Islã chegando ao país, o nome da instituição foi alterado para Sociedade de Bem-Estar Muçulmano. Entre outros aspectos, um fator que endossou o aumento da quantidade de muçulmanos no Brasil foram as traduções confiáveis do Alcorão para o idioma português brasileiro, além da imensa quantidade de informações na internet. De acordo com informações do IBGE, o número de seguidores da religião no país é de cerca de 27 mil. E entre os anos de 2001 e 2011, o número de convertidos ao islamismo teve crescimento de 25% no país. Porém, algumas entidades discordam das estatísticas publicadas pelo IBGE. Por exemplo, a Federação Islâmica Brasileira, que aponta a existência de 1,5 milhão de seguidores do islamismo no Brasil. Em todo o país, estima-se que existem por volta de 80 centros de Islã e cerca de 50 mesquitas. Atualmente, as cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo abrigam as mais populosas comunidades de muçulmanos no Brasil. Notavelmente, na já citada Foz do Iguaçu, encontra-se o maior número de adeptos da religião, além da presença de salas destinadas à oração
e templos por quase todos os outros estados que compõem a nação. Em São Paulo, há aproximadamente 10 mesquitas, sendo que a mais antiga é a Mesquita Brasil, fundada no continente latino-americano a partir do ano de 1929. Essa foi a minha parte. Fiquem agora com Rafael, que apresentará as curiosidades e sobre as mulheres muçulmanas. Nas demais culturas, é permitido o namoro, o beijo na boca e o toque. Porém, na islâmica, isso só acontece depois do casamento. E ocorre assim: o noivo precisa pedir ao pai, o guardião da noiva, a mão dela em casamento e oferecer um dote, que pode ser dinheiro ou posses. E caso seja consentido, eles se casam. Porém, nem sempre acontecem as festas, nem sempre é celebrado a cerimônia, nem sempre tem uma cerimônia de casamento. Mas esta ocorre da seguinte forma: a noiva, ela passa primeiro ela toma um banho especial com ervas e depois ela recebe tatuagem nas mãos e nos pés com rena. E já o noivo, ele de sua casa para o local do casamento, ele é acompanhado de uma procissão. E também é importante ressaltar que a noiva, ela só é vista depois do casamento, sendo que antes ela usa o véu. O noivo não pode ver ela sem o véu, então só descobre como é a aparência dela depois do casamento. Isso é bom para realmente conhecer a noiva e não apenas apreciar a beleza dela. Os islâmicos não podem adotar, porque eles não podem encostar em pessoas que não têm o mesmo sangue que eles. Porém, eles ajudam orfanatos. Eles usam o mesmo calendário que o nosso, o cristão, porém tem o islâmico para rituais religiosos e que começa quando Maomé peregrinou de Meca para Medina. A religião muçulmana não é machista, ela não diz que a mulher é submissa ou inferior ao homem. E tanto que a passagem de Adão e Eva na Bíblia, pelo cristianismo, diz que Eva foi a culpada do pecado que houve nessa passagem. Porém, o islamismo diz que os dois foram culpados. E a violência que a mulher sofre começou em 1979, quando o Líbano passou a ser um país teocrático e adotou a religião islâmica, fazendo com que todas as mulheres tivessem que usar o véu de um ano para o outro. Porém, nem todas são obrigadas a usar, elas têm a liberdade de escolher. E ainda há muitos fanáticos religiosos que não concordam com isso e eles colocam a mulher numa posição inferior ao homem e violentam elas e não são condenados por isso, porque é muito comum. Dando continuidade às curiosidades, temos a circuncisão, que é um processo cirúrgico que se assemelha ao judaísmo, em que crianças, logo após o nascimento, e pessoas que querem se converter ao islamismo têm que fazer esse processo, pois acreditam que somente com esse processo da circuncisão você estará apto e limpo para fazer as orações. O uso de bebidas e drogas não pode existir. Para quem é praticante do islamismo, apenas o narguilé eles liberam. Também a questão de beber sangue, eles não podem beber sangue, mas quem bebe sangue? Enfim, carne de porco. Eles não podem comer carne de porco, nem carne de aves com garras, nem carne de peixe com escamas. Então essas são algumas curiosidades a mais sobre o islamismo. Infelizmente, temos muitos preconceitos e estereótipos em relação ao povo muçulmano. Achamos muitas vezes que toda mulher utiliza o hijab, que é aquele véu, mas nem todos utilizam, somente as mais conservadoras, que todo muçulmano, árabe, consome apenas esfirra, habibs, não. E um estereótipo e preconceito muito perigoso é achar que todos os homens muçulmanos são homens bombas. Isso está errado. Infelizmente, existem sim os grupos terroristas e radicais que interpretam de forma errada o Alcorão, pois sabe-se que o Alcorão só fala coisas boas, amor, solidariedade, ajuda ao próximo, coisas boas. E, por exemplo, temos na religião cristã, no cristianismo, temos católicos e evangélicos. No islamismo,
temos xiitas e sunitas. É claro que temos outros, mas os mais conhecidos são esses. E que eles têm uma rivalidade há anos. E a tragédia recentemente no Líbano, estavam suspeitando que foram eles, pois eles têm conflitos religiosos há muito tempo, pois um acha que deveria vir outro profeta depois de Maomé e o outro grupo acha que deveria vir outro profeta depois de Maomé. Então gera essa rivalidade. Então, portanto, nem todo muçulmano é um homem-bomba. Então, é isso. Respondendo à pergunta do vídeo, sim, o islamismo tem a total condição de ser a maior religião do mundo até 2070. De acordo com a Pew 60, por conta da alta estimativa de nascimentos, e as crianças lá na Arábia tendem a seguir o islamismo, e também por conta que muitas pessoas estão se convertendo ao islamismo, as tendências apontam que até 2070 seja a maior religião do mundo. Então é isso, galera. Se gostaram, senta o dedo no like.